Oi, pessoal, né? Mais uma vez a gente aqui gravando essas videoaulas semanais, né? Hoje não vai ter a Lara aparecendo, hoje vai ter talvez o meu gato, que já estava ali no começo, ali atrás. Eu gostaria que vocês fossem para a apostila de vocês na página 17. Mais uma vez dizendo, quem tiver com alguma dúvida em relação à matéria de biossegurança e fundamentos laboratoriais, pode mandar a pergunta na plataforma ou mandar pelo WhatsApp, lembrando que às quartas-feiras, tá? De 6h30 às 9 da noite, eu tô tirando dúvidas na hora com vocês. Vocês falam, eu tiro aquela dúvida na hora, vou estar online diretamente para vocês. Mas caso esse horário seja ruim, você pode ir mandando mensagem em outro horário e a gente vai respondendo conforme a demanda, tá bom? Hoje a nossa aula é para a plataforma de biossegurança, para não confundir, porque a gente está com duas matérias, né? Agora as matérias estão um pouquinho parecidas no início, mas fundamentos laboratoriais vai mudar bem o curso do conteúdo, porque eu vou apresentar a vocês livrarias não, vidrarias, quase que não saiu. E apresentar a vocês a forma de pipetar, a forma de usar, enfim. Mais as técnicas laboratoriais mesmo. Mas enfim, vamos seguindo. Quero que vocês vão lá para a página 17, que a gente vai falar hoje sobre acidentes de trabalho, né? Que isso é um assunto que a gente vai tratar na biossegurança, né? Meu travesseiro tá aparecendo, meus vídeos estão cada vez mais ficando desinformais, né? Tudo bem. A gente não é blogueira de verdade, né? Mas a gente tenta. Bora lá. Né? O que é o acidente de trabalho, né? Eu vou falar exatamente como é que está redigido em lei. É o seguinte, acidente de trabalho é aquele que decorre do exercício profissional e que causa lesão corporal ou perturbação funcional que provoca perda ou redução permanente ou temporária da capacidade de trabalhar, né? Existem acidentes de trabalho que vão ser acidentes causados por conta de uma cadeira, né? Você caiu, pode ser porque você escorregou, né? Mas são acidentes de trabalho físicos. No caso da gente que trabalha no laboratório, a gente tem todos os acidentes de trabalho que podem acontecer naturalmente, subir numa escada, cair, ou os decorrentes por conta dos materiais que a gente mexe, que é um pouco perigoso. Então tem que prestar muita atenção e tomar todas as medidas de biossegurança para que o acidente não ocorra. Caso ocorra, existem medidas protetivas que devem ser feitas no momento. Então, na hora, se a gente não tiver conhecimento disso, a gente não consegue fazer da maneira correta o que é necessário, né? Eu fico falando de que fala assim, pode acontecer um acidente normal e ser um acidente de trabalho. Você tem uma ideia, né? Vocês sabem que eu trabalho com qualidade, controle de qualidade, trabalho com análise de exame também, na área de análises clínicas, mas hoje em dia eu atuo mais na área de qualidade. Não só em passar controle no aparelho, mas em ver como estão as coisas dentro do laboratório, né? E essa semana eu troquei uma cadeira de lugar, para vocês terem ideia de como é um acidente de trabalho. Porque a cadeira não tinha entrada. Não tinha entrada para botar os pés. Era uma bancada que tinha uma porta e o microscópio estava em cima e tinha uma cadeira ali para a pessoa sentar. Ela ficava meio assim de lado, né? E ficava lendo, porque como é uma leitura rápida, é uma leitura de urina, a pessoa não fica sentada ali o dia inteiro. E aí não se importaram muito com aquela cadeira. E aí, né, a gente trocou a cadeira, né? A gente pensou e trocou a cadeira para de baixo, aonde tinha um buraquinho para a pessoa colocar a perna e ficar confortável. E aquilo tem que ficar confortável por quê? Porque acaba lesionando a coluna da pessoa. Isso não seria um acidente de trabalho, né, que é causado ao longo tempo? Você não vai perder a motilidade da coluna? Então, assim, o acidente de trabalho envolve várias questões e tudo isso vai envolver o setor de qualidade. E você pensar nessas questões é importante. E, assim, na verdade, quem trabalha, né, quem está analisando o exame, às vezes nem pensa tanto nisso. Sempre tem uma equipe externa para olhar por fora, para pensar sobre isso, né? Para ver como é que está funcionando. Ela fica observando você trabalhar e ver quais são as necessidades que aqueles funcionários precisam. Então, assim, tudo pode acontecer um acidente de trabalho a longo prazo ou rápido, porque a gente sempre pensa no acidente de trabalho com algo que é ali, né? Quebrei minha perna é um acidente de trabalho, né?
furei meu dedo, acidente com pérfuro, né? Quando na verdade existem bilhares de situações, né? Milhares de situações que podem ocorrer um acidente de trabalho, tudo bem? Claro que pra gente o que mais a gente vai falar é sobre a questão do pérfuro cortante, né? O pérfuro cortante ainda é muito acontecimento em relação com o pérfuro cortante, né? As pessoas se cortam muito por fazer medidas muito erradas, né? Hoje em dia a gente já tem aquelas agulhas que tem a trava e diminui um pouco a chance de corte. Eu não sei se vocês já viram, eu acredito que eu tenha mostrado em sala de aula, mas depois eu mando foto da agulha com trava, porque aí você colhe e coloca a trava na hora, então não tem risco de você se cortar. Jamais reencape a agulha, mesmo se ela for sem trava, tá bom? Isso é muito perigoso, esse negócio de reencapar a agulha é danado pra você se furar. Mas aqui eu quero que vocês vão para a página 18 e vão para o título que está escrito assim, ó. Como proceder em casos de acidentes, né? Como é que você procede em alguns acidentes, né? Primeiro, que está aqui. No derramamento de material biológico em piso ou bancada, despeje hipoclorito de sódio a 5% em torno do material. Coloque um papel toalha ou gaze por cima e aguarde 20 minutos e recolha colocando sacos autoclaváveis para realizar a autoclavação e o descarte final, né? Que acontece? Primeira coisa, caiu um material biológico na bancada. Você não vai limpar se cair sangue, cair secreção, qualquer coisa que cair na bancada. Você não vai limpar igual você limpa a pia de casa, limpa o móvel da casa, né? Hoje tem um exemplo do móvel da casa aqui. E, gente, eu tô sentindo muita falta de dar aula presencial, ó. Se vocês estão com saudade da escola, eu também tô. Mas é importante ficar em casa nesse momento. Mas, que falta do meu quadro de escrever, de falar naturalmente. Isso aqui tá meio robótico, mas eu espero que vocês estejam entendendo. Que acontece? Derramou material biológico na bancada. Qualquer material que seja. Sangue, urina, secreção traqueal, líquido acítico, o que for. Derrubei na bancada. Você não limpa aquela bancada igual você limpa de casa. Como é que vai ser a limpeza daquela bancada? Você vai jogar hipoclorito de sódio, né? Vai deixar ele fermentar, vai passar um papel toalha seco e vai desprezar aquilo. Você pode desprezar esse material biológico também no lixo contaminado, tá, gente? É um papel. Só que assim, sempre de luva, né? Limpar, deixar o hipoclorito agir, né? Deixar uns 20 minutos ali, que o hipoclorito faz muito efeito, né? Hipoclorito é um cloro mais forte, podemos dizer assim, né? Então, assim, ele faz muito efeito. Então, assim, deixa ele agindo 20 minutinhos, limpa a bancada. Cuidado para não jogar hipoclorito e encostar o jaleco, porque aquilo ali é danado para manchar. Hoje mesmo caiu hipoclorito no meu tênis, não saiu. Perdi o tênis, era preto, já era. Hipoclorito mancha bastante, então toma cuidado. E assim, quando tirar o material, tirar o excesso de hipoclorito, porque qualquer pessoa que encostar naquela bancada vai perder o jaleco, porque vai ficar manchado, tá? Isso foi um derramamento biológico na bancada. Qual é o segundo exemplo? O produto químico. Como é que você limpa um produto químico? Caiu um produto químico, né? Limpar o local imediatamente, né? E se for, né, um material, um produto tóxico, né, tem que evacuar o local, né? E usar máscara de operação de limpeza. A gente não mexe muito em produto tóxico, mas é bom vocês saberem, né? Mas o certo é que se cair algum produto químico, que o cheiro está muito forte, tem que ter uma ventilação no local para esse cheiro esvair, tá? Então, cada medida de acidente de trabalho, né, vai ter uma medida, cada acidente de trabalho vai ter uma medida diferente. Então, se eu caio um material biológico na bancada, né, um sangue, uma urina, uma secreção traqueal, que seja, eu vou jogar hipoclorito, deixar 20 minutos agindo ali, limpar, né, com papel e jogar fora, né? Deixar a bancada limpa. Hipoclorito resolve. Agora caiu um reagente químico, o cheiro é muito forte, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ventilar o local. Se for tóxico, eu tenho que sair. No nosso caso, a gente não mexe com tóxico, não, muito difícil. Mas, de qualquer forma, vocês sabem as medidas referentes como tomar, né? Como agir numa situação de um problema desses, tá? Aqui nessa apostila não recomendam que tá com pérfuro cortante, gente. Agora vocês prestem bastante atenção no que eu falar em relação a pérfuro cortante, né?
Você estava lá colhendo sangue do paciente, reencapou a agulha, se furou. Estava muito cansado, fez 24 horas de plantão, sem querer, teve contato com pérfuro cortante. Quando você tem contato com pérfuro cortante, você tem um tempo curto para agir e resolver o seu problema, que naquele caso é o quê? O paciente for contaminado ou não. Quando o paciente é lúcido e orientado e tudo mais, né? Você precisa pedir uma autorização desse paciente para fazer um teste rápido de HIV e de hepatite naquela hora. E ponto. Se o paciente não tem HIV, não tem hepatite, não tem nada, aí você vai e não precisa tomar o coquetel. Mas se o seu paciente der o teste rápido positivo para HIV, hepatite, ou se for em caso de hospital e já tiver esse histórico e dizer que tem alguma dessas doenças, né, você vai ter que tomar o coquetel, né? O coquetel é o retroviral lá do anti-HIV. Isso nesse caso. Ponto 2. Paciente não é lúcido orientado, está acamado no hospital. Qual é o procedimento? Eu continuo tendo que pedir, tá? Autorização. Nesse caso, eu vou ter que pedir autorização ao familiar. Só se o familiar não tiver, que o médico responde. Mas mesmo assim, tenta se ligar para o familiar e falar que teve um pérfuro com o paciente e se autoriza a fazer exames de HIV e hepatite. Então, sempre vai ter que ter uma autorização para você fazer o HIV e o hepatite do paciente. E o seu? O que você faz com o seu sangue? Vão colher o seu sangue também. Você vai fazer o hepatite e o HIV? Vai fazer, mas vai fazer uma sorologia ELISA, que não é teste rápido. O teste rápido a gente já estudou. Teste rápido é o exame qualitativo. É o exame reagente ou não reagente, positivo e negativo. Então vocês vão fazer um ELISA que vai dar um quantitativo, né, que vocês vão saber exatamente, né, se teve contato com aquele vírus ali da hepatite ou do HIV. Mais pra frente. E aí você vai fazer um acompanhamento por 2 anos. A cada 6 meses vocês vão fazer o exame, né? Vai na medicina do trabalho e vai ficar comparando esses resultados e ver se não teve nenhum problema. Existe outro ponto, né? Se vocês não tiveram contato com essa fonte do pérfuro, vocês não sabem quem foi. Por exemplo, tô com a bandeja de bioquímica, sem óculos de proteção e caiu soro no meu olho, eu não sei qual soro de paciente caiu. Tomo retroviral. A estufa quebrou, estourou, aerosol, não sei quem foi. Tomo retroviral. Eu não sei quem é a fonte, eu vou tomar o retroviral imediatamente. Sempre. Porque eu não sei qual é a fonte. Se vocês se cortarem com vidraria, mas não tiver nenhum material biológico, vai ter que só lavar o local. Lembra que eu falei para vocês que é obrigatório ter um kitzinho de primeiros socorros dentro do laboratório por questão de vigilância. Vai fazer isso. Se você estiver no hospital, vai ser mais fácil ainda, né? Porque não vai faltar gente para fazer curativo em você, né? Que acontece? Eu acabei de falar na centrífuga. A centrífuga tem uma coisa muito interessante, sabe? Quando acontece algum acidente de trabalho em relação à centrífuga, vamos supor, vocês ligaram a centrífuga, quebrou um tubo lá dentro, né? E aí, né, começou a dar aquele aerosol de soro muito gigante, né? Porque você quebrou vários tubos de soro e aí aquela centrífuga tá toda contaminada. Quando você quebra uma centrífuga, aquele sangue, aquele soro, não pode abrir imediatamente, tá? Você vai ter que colocar a EPI, descontaminar, esperar aquele aerosol sair para depois limpar e entrar em contato mais direto. Então, material quebrou dentro da centrífuga. Vou deixar aberta para o aerosol sair. Só vou limpar quando esse aerosol sair, tá? Deixar um local aberto, arejado. E depois disso eu vou descontaminar. Se for algum acidente com os olhos, o que vocês fazem? Lembra do lava-olhos que eu falei pra vocês? Sujou com o olho, eu não passo o dedo pra tirar em nada. Na mesma hora, caiu algum material biológico nos olhos, eu uso o lava-olhos, que tem aquele jato automático, né? Manual. Como eu falei pra vocês, tem 2 tipos de lava-óleo. O automático, manual, e tem um que é diretamente na parede. Qual é o problema do lava-olhos, né? Se você não tem o hábito de trocar a água todos os dias. Se você não trocar aquela água todos os dias, você vai acabar lavando os seus olhos com água suja. Então, assim, é necessário que faça as medidas preventivas diariamente, não é besteira, tá?
Porque quando o acidente acontece, tem que ter meios para você se proteger. Toda vez que vocês tiverem um acidente de trabalho, gente, vocês têm que comunicar diretamente para o gestor de vocês, tá bom? É automático. Ao gestor, quando vocês tiverem algum, porque sempre acontece, infelizmente, eu já tive acidente de trabalho, mais de um até, acontece, por mais todo cuidado que a gente tem, acaba acontecendo uma coisa ou outra, mas vocês vão ver como é que é a investigação para chegar naquilo, né? E como as pessoas são criteriosas para saber se você está usando todos os procedimentos, né? Tudo do EPI correto, EPC correto. Então é muito importante que você use sempre correto, porque caso aconteça algum acidente, você esteja na sua razão, que realmente foi um acidente por desventura do destino, não porque você foi irresponsável perante os EPIs e EPCs. Eles fazem uma investigação mesmo. Como é que você estava, se você tinha dormido, se você estava usando o EPI, como é que você pegou? Eles fazem parece que você está fazendo um boletim de ocorrência na polícia. Você faz exatamente, fala todos os passos que aconteceu, eles vão investigar o porquê. E assim, no final de todo o processo, né, mensalmente, anualmente, né, a segurança do trabalho, a medicina do trabalho, né, e a gente do laboratório manda os índices de exame, de hepatite e de HIV, né, em relação aos pérfuros contantes positivo e negativo. E tudo isso dá um belo material de estudo para vocês verem quais são os motivos de acontecer acidente de trabalho. Inclusive, muitos deles são por conta de reencape de agulha, que ninguém liga, que as pessoas acham que não tem problema reencapar agulha, e reencapar agulha causa muito acidente de pérfuro cortante. Então você tirou a agulha, tem que jogar aquela agulha direto no descarpaque, não é para ficar reencapando para jogar fora. Tá bom, galera? A gente vai ficar por aqui. Nossa aula de biossegurança já tá acabando. Qualquer dúvida vocês mandem. Até a próxima semana, tá? Não vou passar trabalho hoje, porque vocês sempre têm trabalho. Então, bom descanso para vocês e até breve, que daqui a pouco essa pandemia vai acabar. Beijão.